Começamos esse estudo no Apocalipse capítulo 19. A gente vai ver a grande ceia. Colocamos as palavras em cores, os mesmos temas de grandeza. E aqui no capítulo 19 a gente vai ver a ceia, como tenho falado, e um tema inusitado, essa incrível ceia, onde a gente vai ver a questão de boca, esse tema de boca que a gente já tem falado desde o início do Apocalipse. A gente vai ver por todo o Apocalipse aqui no capítulo 19 muito disso. Por quê? Várias palavras aqui no capítulo 19, a própria ceia que fala de alimento, comer. Mas a gente vai ver algumas palavras como grande voz, sangue, carne, bodas, ceia, esposa. A esposa fala de ventre também. Palavra, a boca de Cristo, testemunho que vem da boca, profecia, boca, espada, boca da espada, a própria palavra de Deus aqui, Jesus, lagar, vinho, besta, que tem a boca que devora, falso profeta, cavalo, enfim. O que a gente vê é que essa ceia é inusitada porque se a gente pegar as trombetas do Apocalipse, coloco aqui capítulos 11 a 13, aquela tribulação, momento de tribulação, a gente vai ver que o tópico é o sangue dos santos derramado. Se a gente pegar as taças, os julgamentos, capítulos 14 a 18, a gente vê o lagar do vinho da ira de Deus, as taças derramadas. Então realmente, se os santos derramam o seu sangue, faz parte da tribulação, da vida cristã. A gente vai ver que essa perseguição, que a gente vai falar mais sobre isso, ela culmina com aqueles que perseguem derramando o seu sangue. Na verdade, de uma forma a gente vê também o lagar do vinho da ira de Deus, são taças derramadas, ligação com o serviço do templo e com o vinho. Veja só, e no Apocalipse 19 a gente vê a ceia. Então, toda essa ligação de sangue derramado, batalhas com realmente a ceia. Por quê? E a gente vai falar mais sobre isso no capítulo 19. Por quê? Porque isso tudo fala de conversão. E por que tudo isso? Porque realmente a ceia fala de conversão, onde a meretriz, ela vai prover a carne e o vinho para que a esposa possa comer desse grande sacrifício. A gente vai falar mais sobre isso, guerras Gog e Magog, que estão ligadas justamente a isso. A noiva, éramos a meretriz, se tornaram fiéis, perseguidos pela meretriz, derramaram seu sangue em sacrifício pela obra de Deus. Participarão dos julgamentos da meretriz e cearão. Carne e sangue da meretriz, da grande Babilônia, dessa grande guerra que o Apocalipse fala, Armagedon, Gog e Magog, que são a mesma coisa, a gente vai falar aqui. Meretriz vai sofrer os julgamentos, 7 taças, o objetivo o arrependimento das suas obras. Ela derrama o sangue inocente dos santos. Quando persegue a obra genuína, o mesmo aniquila a verdade de Cristo dentro dela. Proverá a carne e o sangue para a grande ceia, sacrifício, no grande dia, no seu sacrifício. Estudar o Apocalipse significa aprender a palavra de Deus. Nos ensina realmente o que é a ceia, verdadeiramente o que significa essa ceia. Fala de sacrifícios, é uma vida sacrificada a Deus e todos esses tópicos aqui de poder de Deus versus a obra inimiga que a gente vai continuar falando. E no verso 1 aqui do capítulo 19, depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Veja só esse tema de grandeza, poder que continua por todo o Apocalipse. E essa grande multidão que a gente viu já a partir do início, ali nas trombetas, nos selos também. É interessante que essa grande multidão contrasta com os 144 mil, e falam de muitas coisas. Por exemplo, tinha a grande multidão que seguiam Jesus, mas apenas aos discípulos, aos 12, Jesus falava seus segredos. Então há sempre esse contraste da grande multidão, com grandeza, com um grupo menor.
E há uma ligação da grande multidão com a grande tribulação, que é falada ali na carta às 7 igrejas, a Tiatira. Mateus 24 também, Jesus fala sobre isso. Então, sempre a grandeza para ser diminuída. E aqui no capítulo 19 a gente vê o resultado onde vai haver essa conversão, através de batalhas e tudo. Bênção de Abraão, se a gente voltar para o Antigo Testamento, todos os temas do Antigo Testamento, questão de multiplicação, Deus quer o lado bom que seja multiplicado. A gente vai ver parábolas de Mateus 13 de crescimento ligados aqui ao Apocalipse 19 em outros slides. Então, nações, tribos, povos e línguas versus a tribo de Deus, 144 versus a grande multidão. E realmente essa visão profética que a gente vê no Apocalipse 19, onde a grande multidão vai se voltar aos caminhos do Senhor. No verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Continua falando do sangue, que a gente tem falado bastante, Apocalipse 16, 17, 18, e aqui a ligação com a ceia. Veja só, o sangue e a ceia. Fomos chamados para a verdadeira ceia, comer da carne e do sangue de Cristo, que significa realmente uma vida, a nossa vida também em sacrifício. O sangue era proibido na lei do Antigo Testamento. Tem a questão de matar os profetas, como Jesus, como os profetas desde o Antigo Testamento. Toda ligação com isso, sentido espiritual. A religião, ela mata a verdade, Jerusalém que mata os profetas. E essa batalha do grande dia do Senhor que a gente já viu, capítulo 16, vai ver aqui também a ligação com isso ao final do Apocalipse 19. Então, o que eu tenho falado, Apocalipse 8 a 13 ali, nas trombetas, aquela tribulação da escolha dos fiéis, a gente vai ver a perseguição, que eu digo até religiosa, não só mundana, e o sangue é derramado, digo não literalmente, uma vida que também vai em sacrifício. Apocalipse 14 a 18 é o sangue sendo vingado, as taças da ira de Deus, veja só, o lagar da ira, o vinho, o sangue, aqui a palavra fala, e a gente tem visto isso. Apocalipse 19, 13, veste salpicada de sangue, Jesus vindo, então mostra que a perseguição que Jesus sofreu, e a igreja também, mas é a vitória aqui, a grande ceia. E a ceia do Cordeiro, com a noiva, essa batalha sangrenta que mostra aqui, mas fala tudo isso de conversão, de comer a carne dos grandes, que a gente vai ver essa ceia inusitada. E é todo esse tema de comer, ceiar, que fala de ter Jesus no nosso interior, a obra verdadeira de Deus dentro do interior do crente, é um tema bíblico desde o Antigo Testamento. E no verso 3, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. A gente já viu o verso bem similar a este anteriormente, a fumaça que contrasta e que se liga à questão do incenso também. Então, julgamento de acordo com as obras, e a gente vê vários versos aqui que não são nem todos onde fala realmente de fumaça. Se houve a fumaça do abismo ali, capítulo 9, nas trombetas, onde a obra do engano encobre a verdade, a gente vai ver a partir do capítulo 14 o vinho da ira de Deus, atormentados com fogo e enxofre, e essa fumaça do seu tormento no capítulo 14 também não tem repouso nem de dia nem de noite. Deus vem com os mesmos julgamentos. Capítulo 15, templo cheio da fumaça da glória de Deus, e fala de julgamentos, festa de tabernáculos. Ali a gente ligou com a inauguração do templo de Salomão, a fumaça que encheu ali o templo. Isso tudo fala também de julgamentos, Deus vindo. Estamos ainda por ver completamente os julgamentos de Deus. Essa fumaça dela que sobe para todo sempre. Mas enfim, o fogo é biblicamente ligado à ira de Deus. A gente vê as histórias de Sodoma, Jericó e Jerusalém queimadas, e a gente tem falado sobre isso. Capítulos anteriores do Apocalipse a gente foi em detalhes. No verso 4,
Os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Volta aqui os 24 anciãos e 4 animais que a gente viu já desde o início do Apocalipse ali, capítulo 4. A partir do capítulo 4, na sequência do Apocalipse também a gente viu isso. Os julgamentos de Deus, e continua aqui. A gente tem falado desses 24 anciãos e os 4 animais falam dos julgamentos de Deus, e realmente a igreja que é vista, os fiéis, como esses que vão julgar, sentar nos tronos celestiais, como Jesus falou, como Paulo falou também. É o símbolo ali dos 70 anciãos ali no Monte Sinai, questão de julgamento, leis, veja só. É um modelo para a igreja. A palavra ancião liga essa palavra presbíteros no grego, e que não é um pastor, na verdade fala de alguém, um ancião, alguém mais experiente, literalmente mais velho, e fala realmente da maturidade do crente, como ali o Sinédrio, os anciãos que inclusive julgaram Jesus ou mal julgaram Jesus. Então, esse tema de julgamento é muito importante. Fala todo esse sistema judicial que a igreja vai estar nos tronos celestiais, e aqui capítulo 19 está ligado a isso também. Então, esses 24 anciãos e 4 animais, eles adoram a Deus porque vão ver nos julgamentos de Deus que são fiéis, justos. Deus é um Deus justo, mas um Deus misericordioso também. E vai vendo como Deus vai trazendo o seu reino, vai trazendo conversão para esse mundo. Não haveria alegria e glória aqui se não fosse pela realmente a conversão do mundo, o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. No verso 5, saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Jesus, todo esse tema de pequeno, grande, a gente vai ver mais sobre isso. No verso 6, eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Pessoal, grande multidão novamente, grandes trovões, o reino eterno que chega, as nações, grande Babilônia aqui representada, sendo julgadas, a igreja participa. Questão de voz de muitas águas, a gente vê Jesus desde o Apocalipse capítulo 1, e fala de julgamento também as águas aqui no Apocalipse na Bíblia. Apocalipse 14, 2, voz do céu como de muitas águas, como grande trovão, veja só, águas, trovão, sempre ligados a julgamentos. A questão do Monte Sinai, as leis, falam de julgamentos, trovões ali, relâmpagos. Apocalipse 17, 1, grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, público dela, fala de muita gente. Aqui no verso 6 do Apocalipse 19, voz de uma grande multidão, voz de muitas águas, grandes trovões. Senhor, Deus Todo-Poderoso, grandiosidade de Deus, Ele reina. E a ligação com o capítulo 20 em seguida, a gente vê o trono, também o reino de Deus, 1000 anos. Essa ligação de reino, que a gente já vê aqui no capítulo 19 e 20 também, com 1 Coríntios 15, no verso 27, todo o capítulo onde é o reino de Deus, de Cristo, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, de Jesus, questão de trono. No capítulo 5, no verso 13, toda a criatura, céu, terra, debaixo da terra, do mar, ao que está no trono e ao Cordeiro, ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Então realmente volta tudo ali o início do Apocalipse, como a igreja vai estar nos lugares celestiais, tudo isso que vai mostrando aqui também. Veja só, o Apocalipse não é necessariamente um livro sequencial, como a gente tem falado. Verso 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa se aprontou. Esposa vai ser revestida, está sendo revestida da glória de Deus.
O casamento, a esposa se aprontou, se preparou. Como que ela se prepara? Tomando o cálice de uma vida em sacrifício, derramando sangue, entre aspas, passando pela sua cruz. E essa palavra preparar liga as bodas em Mateus 22, as bodas preparada, e aqui a noiva preparada. Esse tema de aliança, de casamento, tudo ligado ao Antigo Testamento, como a gente vê o próprio Monte Sinai, essa aliança, que o casamento vem com leis. Então realmente essa aliança está ligada a um casamento com as leis de Deus, para nos juntar com o noivo. Jeremias 31 fala isso. Dias vêm, farei aliança nova com a casa de Israel e Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, saindo da terra do Egito. Eles invalidaram a minha aliança, eu era o marido para eles, diz o Senhor. Aqui literalmente fala ali o marido. Marido fala de casamento, liga-se a leis. Cultura hebraica, judaica, que tudo fala isso. Um casamento precisa das leis. As leis, marido e mulher, da família. Liga ao Gênesis ali, deixar pai e mãe se tornam uma carne. O homem ele deixa o pai e a mãe, assim como Cristo, e nós também seguimos esse mesmo modelo para nos tornarmos a noiva, sermos um com Cristo. A ligação com Mateus 22, a parábola do rei das bodas do seu filho, as bodas preparadas, mas os convidados não eram dignos, mataram os servos do rei, mas o rei enviou seus exércitos, destruiu e incendiou sua cidade. Veja só, a mesma história do Apocalipse, a cidade incendiada, queimada, julgamentos aqui, grande Babilônia. E vem um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Devemos ser escolhidos, senão vamos sofrer os julgamentos. Muitos, a grandeza, são chamados, poucos, realmente. A porta estreita, a porta de tribulação. O copo de vinho na tradição judaica e hebraica fala, entre outras coisas, do noivado, do casamento, e a questão do sangue derramado, vidas sacrificadas, perseguidos, como a gente tem falado, ali nas trombetas, e a gente vê também capítulos 14 a 18, mas aí é mais até os julgamentos de Deus. Sangue derramado, provendo o vinho para a ceia. No verso 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Interessante, né? Revestindo-se de glória. Essa palavra resplandecente que se liga à estrela da manhã no Apocalipse 22:16, realmente falando da luz, da glória. Toda a história do Apocalipse, né, se a gente for ver em detalhes, são todos esses temas de revestimento, trombetas e taças, céu, terra escurecendo, realmente se revestindo de escuridão, é a obra do inimigo. Em contraste, a gente vê a noiva aqui, vestes brancas, a gente vê a luz, as roupas sacerdotais, a gente viu capítulos 14 e 15 ali, templo, os anjos como sacerdotes, a promessa da igreja de sermos reino de sacerdotes, ou reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. E a questão do ladrão também, Apocalipse 16, veja só a escuridão. E aqui no Apocalipse 19, verso 14, exércitos no céu em cavalos brancos, linho fino, branco e puro. O linho fino da noiva que se liga ao sacerdócio, às roupas sacerdotais. A gente vai estar nesse templo celestial, também sentado em tronos, julgando, né? Vamos participar desses julgamentos, se formos fiéis. O linho fino também é uma falsa mercadoria da Babilônia, o falso sacerdócio. A gente viu no Apocalipse 18. O branco, em geral, o sacerdócio. A gente vai ver o cavalo branco aqui, Apocalipse 19 também. Na igreja de Sardes, essa ligação com roupas, escuridão, ladrão da noite, não contaminar as vestes, e a promessa de estar vestidos de branco, que a gente vê
aqui no Apocalipse 19 o cumprimento. E aqui no Apocalipse 19 a gente vê esse cumprimento, não só aqui, mas anteriormente também, porque a igreja vai estar nos tronos celestiais julgando como sacerdotes de Cristo. Apocalipse 8 as trombetas, o céu vestido de vergonha, um terço do sol, lua, estrelas escurecem. Também no Apocalipse 16. No Apocalipse 16, como tenho falado também, as taças, o reino tenebroso ou escuro da besta. No Apocalipse 6 a gente também viu o cavalo branco. A gente ainda vai falar sobre isso, a noiva que vem com Cristo batalhar e guerrear para realmente a conversão deste mundo a Cristo, ao reino de Deus. No verso 9, disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, essas bem-aventuranças, que a gente não vai entrar em detalhes, merece um estudo à parte, a ligação com as leis de Deus, o sermão da montanha no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Veja só. É realmente ligação com a lei, porque desde o Antigo Testamento, porque realmente se a gente está em uma posição esperando o galardão celestial, esse galardão celestial vai vir. Se a gente quer o nosso galardão na terra mesmo, qual é o problema disso? Realmente a gente não está realmente deixando a tribulação, o agir de Deus em nossas vidas, o sangue derramado pela obra verdadeira, veja só, perseguição, né? Mateus 5:10. Os que sofrem perseguição são bem-aventurados por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Um galardão que vai vir na vinda de Cristo. Por enquanto, a gente precisa realmente suportar, reconhecer o agir de Deus, que o galardão não é o olho por olho da lei, como Jesus falou em Mateus 5. Mas sim, realmente, vamos ser batidos em uma face e a gente vai dar a outra, porque a gente espera o galardão celestial. Muito lindo realmente isso. Em vários locais aqui do Apocalipse fala bem-aventurados, sempre se ligando realmente a um galardão que vai vir, né? Seja um galardão de vitória, de bênção, ou seja um galardão de julgamento. Toda a ligação do Monte Sinai, com o sermão da montanha, e realmente as leis de Deus em operação e como Deus julga o mundo. No verso 10, e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja só, ligação com boca, profecia. Testemunho de Jesus são os servos que possuem espírito de profecia. Então veja só, Apocalipse 19 aqui, que é a ligação com Apocalipse 22, questão bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 22:7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa é sempre a ligação com palavra, profecia. A gente vai falar esse espírito de profecia. Contexto bem similar aqui, Apocalipse 19 e 22. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, aqui no capítulo 19. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Similar a gente vê Apocalipse 22:9, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então esse é o testemunho, é o espírito de profecia que a gente vê por toda a Bíblia, desde o Apocalipse ali também no início. A palavra de Deus, essa profecia, esse testemunho, desde o Gênesis ali. Por quê? Porque realmente a palavra, ela aponta para ela mesma. A gente vê desde o Gênesis a profecia de tudo que está acontecendo na igreja, inclusive no mundo, nos dias de hoje. Pega a história de José, a redenção ali dos irmãos. Então devemos analisar a Bíblia como profecia. A Escritura dá testemunha da Escritura. E assim que a gente estuda a Bíblia, comparando o Apocalipse, por exemplo, a meretriz com Jezabel, a história de Elias ali ligado a Jezabel,
perseguição aos profetas, o sangue derramado. Veja só, a Bíblia é uma profecia que se cumpre múltiplas vezes, inclusive. Então esse espírito de profecia, se a gente não tiver esse espírito de profecia, como que a gente vai ser essa noiva? Análise literal das Escrituras, aplicação das Escrituras para coisas éticas, para a nossa vida, tudo isso é muito importante, mas não fica aí. O mais importante, inclusive, é realmente a parte interna. Uma vez essa palavra estando no interior do crente, o crente pode realmente externamente falar dessa palavra e realmente sair os frutos externos dela. Conservos, seremos como esses anjos. A gente vê a ligação dessa palavra conservo com Apocalipse 6, nos versos 9 a 11. As almas dos mortos debaixo do altar, pelo amor à palavra e testemunho. Repousar até o número dos conservos se complete. Veja só, é interessante que o anjo é um conservo e nós vamos ser conservos também, à medida que a gente, ali como mortos debaixo do altar, com almas em sacrifício. É interessante como o Apocalipse mostra a ligação dos anjos com sacerdotes, e seremos sacerdotes, anjos com conservos, seremos e somos conservos. Interessante. E seremos esses anjos? Sim, anjo é um mensageiro, e realmente seremos e somos esses mensageiros, e estaremos nos tronos celestiais julgando o mundo. Se é que me entende aqui, realmente é o que Apocalipse vai apontando. O espírito de profecia é comer a palavra, meditar, e aí ela se torna uma doutrina e revelação em nós, muito importante. Veja só Apocalipse 19, tudo ligado à questão de palavra, boca, a espada da boca, a própria palavra de Deus, essa grande guerra, o vinho, a ceia, comer, estar alimentado. Essa questão desse espírito de profecia, realmente ter Cristo dentro de nós, essa profecia, não apenas a parte literal, realmente estudar as Escrituras e ter a revelação de Deus, buscar essa revelação. Realmente esse é o espírito de profecia e realmente o que a gente vê no Apocalipse, em toda a Bíblia, quando temos esse espírito da profecia, vamos ser perseguidos realmente. A tradição religiosa vai nos perseguir, não só o mundo, a tradição religiosa dentro da igreja mesmo, querem seguir suas tradições e vão continuar querendo reproduzir isso, quando o reino de Deus realmente quer trazer mudança de vida, conversão genuína e quer expandir o reino através da palavra genuína de Deus, e a gente tem que deixar isso acontecer, senão a gente vai estar derramando o sangue. Mas o sangue derramado também vai ser parte dessa ceia, dessa grande guerra, dessa grande batalha, que a gente vai falar mais sobre isso na sequência a partir do verso 11, quando a gente continua em seguida.